Tu consegue enxergar o Bolsonaro entregando a faixa de presidente pra alguém, cara? Ele pode fazer como o Figueiredo, deixar a faixa lá e ir embora. Foda-se, né? O Figueiredo não quis entregar pro Tancredo. Coisa feia, deixou né? Feia. Mas não tem vocação democrática. Agora que ele vai perder a eleição e vai passar o poder como é pianinho, isso não tem a menor dúvida. Eu não tenho dúvida mesmo, não. Tem Se for eu o presidente, se ele fizer qualquer coisa, ele sai dali pra cadeia. Tem uma galera, assim, pró-Lula que quer pintar o contrário. Né? Quer pintar um... É isso. Eu acho papo furado. Veja, e veja o seguinte, como é tudo igual. Como é constrangedor. Teve um tempo, quando o Lula começou quando o Lula viabilizou-se em 2002, mas satanizaram até hoje a Regina Duarte. Uhum. Não é que eu concorde com as opiniões políticas dela, não, são desastradas. Mas a Regina Duarte foi para a televisão, eu estou com medo. Eles estão fazendo a mesma coisa, rapaz. Quando eu vi o Vivier fazer aquilo, eu disse, cacete, olha aí a Regina Duarte. Percebe? Então agora é o seguinte, eu não posso mais votar com esperança, eu não posso mais votar com prazer, eu não posso mais votar porque acredito que aquelas ideias são as mais parecidas com a minha, não, eu vou votar com medo. Eles ridicularizaram as pessoas. É isso que tá rolando. Tá rolando uma campanha de medo. Tem que votar de medo, porque senão o Bolsonaro... Agora veja, o Bolsonaro vai fazer um golpe só no segundo turno, é isso? Essa é a tese. Mas tenha santa paciência, eles... passa na cabeça de algum idiota... Que se o Bolsonaro quiser fazer o golpe, ele não vai fazer logo? Ele descredibilizou a eleição que ele ganhou, cara. É isso que eu fico falando. Não, mas aí ele não vai poder descredibilizar porque os governadores também já vão ter... Brother, ele descredibilizou a reeleição que ele ganhou. Como que ele não vai descredibilizar? Se ele perder no primeiro turno, ele vai descredibilizar no primeiro turno. Se ele perder no segundo, ele vai descredibilizar no segundo. Não importa o que ele fizer, rapaz. Ele vai cumprir a lei. Vai ter que fazer, Ele vai cumprir a Constituição e vai sair pianinho dali. Acabou. Você acredita nisso? Eu acredito que ele eu sei. Que ele não vai conseguir angariar uma... Ele vai tumultuar. Hoje tem declarações dele de novo, e a gente não pode confundir, né, a vontade, o delírio que ele tem de baldear o coreto, de tumultuar o coreto, porque ele é um imbecil imitador do Trump. Sabe? Piorado, né? Mas muito piorado, porque ele é um grosseiro imbecil. Ele é mais burro um pouco. É muito mais burro. Muito mais, tá? Muito Talvez. Mais, mas muito mais. O Bolsonaro... É sério, o Bolsonaro, os dois falam, beleza, é parecido. O Bolsonaro é quase um idiota. Eu tô te dizendo, eu conheço ele de perto. Então o que ele vai fazer? Adorei a generosidade, quase um idiota. Ele é um incompleto imbecil. Né? Agora já. Mas assim, ele vai tentar tumultuar. Agora, isso não quer dizer o seguinte: qual é o grupo econômico no Brasil? Qual é o grupo econômico, sabe? Qual é o grupo social no Brasil? Qual é o segmento no estrangeiro que vai dar legitimidade a isso? Ninguém. A conjuntura internacional já não permite mais nessa. Exatamente. Eu acho que sim, toda a sociedade brasileira, de uma maneira geral, só não aceitaria essa Hoje em dia, um país com hoje em dia os golpes, 10 milhões hoje em dia os golpes são produzidos com o que eles chamam de guerra híbrida. Que é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Você pega impulsionamentos bilionários vindo de fora do país, com dinheiro clandestino, e inundando os grupos de WhatsApp da periferia do país com mentira. Com coisa, e a pior mentira é a meia-verdade, que pega as cagadas que o identitarismo exacerbado faz e colide com a moral popular, com a religiosidade popular. Isso é muito eficiente, né? Converte voto assim de uma forma com um certo eleitorado. E agora com deepfake, que você bota o cara falando. A voz é copiada, o rosto é copiado. Tudo. Eu só queria lembrar, todo mundo que tá ouvindo a gente, as pessoas que julgam que qualquer outra via que você apoie é cabo eleitoral do Bolsonaro, etc. Essa tese da esquerda que tá, né, proliferando aí em Twitter da vida, que pra mim isso é exatamente aquele meme do e o Lula e o PT, lembra desse meme? Eles pra mim as pessoas revirando o olho quando a gente fala dos crimes, né, das acusações, de todo esse problema que o PT trouxe, e as pessoas reviram o olho, pra mim é exatamente isso. A lógica deles é, qualquer coisa que você falar contra o PT, você está privilegiando o Bolsonaro. Como que eles podem tirar sarro desse mesmo comportamento quando praticado pelo opositor deles, e quando eles fazem, eles não conseguem perceber que eles estão caindo no mesmo erro? É tão tosco intelectualmente. Não há nenhuma honestidade nisso. Não, pura picaretagem ideológica. Quem cria e prolifera, mesmo, com certeza. Mas existe um percentual das pessoas, juro pra você, que eu vejo, elas estão com medo do Bolsonaro, elas replicam isso com uma certa firmeza, e quando você dá uma cutucada, não, mas me explica melhor. Mas e aí? As pessoas, não, porque, veja bem, se as pessoas verem que o Bolsonaro tá fraco, eu acho que uma parte dessas pessoas muda de voto pro Lula. Realmente? Tem dois candidatos. Aí esse candidato aqui
as pessoas que votam nele começam a ver que o outro tá se enfraquecendo um pouco, elas mudam de ideia. Não, e a ideia, amplifica que o a Bolsonaro está organizando um golpe que vai datar se vai ou não pro segundo turno o golpe ou no primeiro. Que é isso? Onde é que passa na cabeça de ninguém isso? Quando a grande questão é o seguinte, eu ali na faixa de 12, Bolsonaro na faixa de 25, se uma turma de 15% do Lula vem pra você, vocês tiram vem pra ele. mim, a gente tira o Bolsonaro agora. Se esse fosse interesse amplo de todo mundo mesmo, seria essa estratégia. É mentira. É simplesmente... Veja, lá atrás, esse é o problema do fio desencapado que eu sou no processo, que é o seguinte, lá atrás, quando a gente estava encerrando a ditadura, nós resolvemos, liderado pelo Tancredo Neves, resolvemos fazer um acordo com um pedaço do sistema para elodir a ditadura. Aí era uma ditadura mesmo. Um general que não era votado nem coisa nenhuma e tal. E fomos para o colégio eleitoral com o Tancredo. Sabe com quem o Lula ficou? Contra. O Lula ficou contra o Tancredo Neves, porque pelo Lula ganhava o Maluf para merdalhar o Brasil mais do que já estava e ele vir. Essa é a explicação. Mas era uma estratégia? Combinada com todos os democratas do país. Menos um, Luiz Inácio. Porque você sabe que tem uma coisa assim que eu vejo também... Estou só dizendo o seguinte, que o amor a eles... a democracia é datado. Agora, quando o Bolsonaro tomou posse, eu não competi com o Bolsonaro, não fui candidato, o que cabe a um candidato que perde? Na minha formação democrática, cumprimenta o vitorioso, que foi, afinal de contas, eleito pelo mesmo povo a quem eu procurei para votar em mim, um povo que eu amo, não é? Parabéns ao vitorioso, muitas felicidades, muito boa sorte. Foi o que eu fiz. Sabe o que o PT fez? Recusou sair para a posse do Bolsonaro e foi para a posse do Maduro. Então, o amor do PT, da burocracia lulopetista e do próprio Lula... Pô, tem entrevista do Lula elogiando o Hitler. Dizendo, tudo errado, mas eu admiro no Hitler a capacidade de vontade fértil, não sei o quê. Ah, se o monarca fala isso, está morto. Mas não sei muito longe. Teve aquele lance que ele estava defendendo os caras na Isso aqui é a revista Playboy de 1975. Conheço o Lula de longa data. Hein? 1979. Então, quem achar que eu estou exagerando, está lá o Lula elogiando o Mao Tse Tung, elogiando... Teve recentemente... Diz que é errado o Hitler, vamos para ser honesto. Ele diz, não, é tudo errado, mas eu admiro a capacidade do Hitler, a força de vontade de buscar o que ele queria e tal. Está lá. É que teve esse lance aí também recentemente, a jornalista estava conversando com o Lula sobre Nicarágua e tudo mais, que ele está defendendo aquilo lá, e aí ela fala, pô, mas o cara mandou prender os opositores. Não, ele comparou a ditadura da Nicarágua e da Venezuela com a Angela Merkel na Alemanha. Sim. Sabe, o Lula é o fim da picada, rapaz. Não, o fim da picada é o Bolsonaro, mas a antessala do fim da picada é o Lula. Outra coisa que me desagradou muito das falas dele foi aquela fala pra Time. Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, gostaria de ouvir até porque achei interessante. E, pra mim, aquilo é escandaloso, na minha opinião. No momento onde qualquer país do mundo, um candidato na antecedência da eleição dizer o seguinte, não, eu só vou dizer o que eu vou fazer depois de eleito. É isso, essa parte? Não. Pois essa parte ele diz. Essa parte é muito ruim. Pra mim ele teria perdido a eleição em qualquer país do mundo, sério. Mas no Brasil... É porque no Brasil a eleição é, na verdade, concurso de Miss. Ele está anunciando um estelionato. Não, eu tava falando deixando o povo acreditar nessa memória afetiva de que os tempos bons do crédito farto, da picanha, da cerveja vai voltar, sendo que simplesmente do jeito que o país está hoje está muito diferente de 2003. Muito mais, e o mundo também muito diferente de 2003. É o maior estelionato eleitoral. O maior estelionato eleitoral está tentando se produzir no Brasil. Mas o que você ia falar? Não, eu ia falar do trecho que ele fala do conflito na Ucrânia, da guerra. Que ele diz que eles tinham que sentar mais para conversar, tal. Eu acho isso uma simetria. Sabe por quê? Porque essa coisa, o Zelensky, por mais que a gente... a minha dúvida é, cabe agora a gente ficar fazendo mini ponderações sobre a índole do Zelensky? Ah, não, mas o Zelensky, ele está se aproveitando... É um país ultra poderoso, invadido de uma forma extremamente covarde, um país que é uma democracia super recente, que tem uma história tristíssima. A gente, pelo menos pra mim, me toma um sentimento de não me interessa a inclinação política. Assim, lógico que interessa, mas eu ia colocar em primeiro lugar um compadecimento profundo por essa situação desigual. Na minha opinião, a Rússia exerce uma força, eu sou leigo, hein? Mas ela exerce uma força de, não, a gente tá num momento onde vocês também não podem fazer muita coisa contra mim, porque eu tenho as armas, eu tenho o poder. Então, a Europa inteira assiste, mais ou menos, né? Assiste aquilo, né? Faz o que pode, sanciona uma coisa ou outra, tal. E aí o Lula vai falar, não, o Zelensky tinha que sentar mais à mesa e discutir mais. Discutir o quê? Dar o país... Pra mim, o Putin, ele quer que o Zelensky
ceda, né? É isso. Examinando um candidato que está aí pontuando nas pesquisas e Foi que... groselha ou não foi? Horroroso. Me diz se eu tô falando alguma coisa muito absurda. Isso foi para Time, que foi uma aberração. Porém, ele aqui no Brasil diz coisa pior. Ele disse que esse processo da Ucrânia, da guerra da Ucrânia, aqui no Brasil a gente ia resolver com uma cerveja, com duas. Pelo amor com de duas Deus. cervejas e tal, não sei o quê. Olha, Que fixação por alimento, o que está acontecendo? Não, é a apologia da ignorância. É a apologia da ignorância, como se fosse uma questão voluntarista. Aquilo que está acontecendo ali é um conflito intricadíssimo para você tomar posição. Por isso que o Brasil tem que ter uma clareza em cima de princípios seculares que nós amadurecemos, com muita gente pagando para construir isso. Barão do Rio Branco, Santiago Dantas, que o Lula não quer nem saber. A gente tem uma tradição nesse sentido, né? Qual é? Solução pacífica dos conflitos. Por isso nós temos que condenar claramente a invasão da Ucrânia. Ponto final. Por quê? Porque nós, brasileiros, somos guiados por um princípio. Solução pacífica dos conflitos. Então, condenar a Rússia é o que eu fiz no primeiro momento. Agora, há um conflito? Qual é? A expansão absolutamente fora de data da OTAN até a iminência de Moscou. Perfeito. Então, você pega a Organização do Atlântico Norte, uma organização militar que foi montada pela Europa Ocidental com apoio dos Estados Unidos no fim da Segunda Guerra Mundial, porque a União Soviética tinha sido vitoriosa também. E estava projetando o comunismo para todo canto. Existia um partido comunista na Alemanha, na Itália, em todo canto, e havia a ideia de exportar. Então a OTAN organizou-se assim, e o Pacto de Varsóvia organizou-se ali. Então a Guerra Fria foram essas duas organizações militares. Ora, em 89 morre a União Soviética e extingue-se o Pacto de Varsóvia. E a OTAN seria a OTAN também, né? Deveria ter sido extinta, Concordo. ou pelo menos ficar quieta ali. Não, está expandindo, já está na Lituânia, Estônia e Letônia, que está a 3 minutos de um míssil de Moscou. Aí é também não dá, né, meu irmão? Claro, cara, eu né? concordo, mas eu digo do ponto de vista da Ucrânia e agora... Não tem erro. Invertendo essa visão. Invadiu, está errado. É. Invadiu, está errado. Solução pacífica dos conflitos. Portanto, a invasão tem que ser condenada. Isto dito, nós temos que atuar para que as causas desse conflito não prosperem, porque elas estão prosperando de uma forma absolutamente perigosa. Porque está anunciando a Finlândia, que fica a minutos de São Petersburgo, e está anunciando a Suécia, que também está na iminência ali. A Ucrânia do lado aqui, e você tem, a Rússia já ficou na Crimeia, então a Rússia está toda coisa. O que aconteceu? Abalou a neutralidade da China. A China está vendo o quê? Nesse conflito está vendo como é que vai ser enfrentada ela, a China, na questão de Hong Kong agora e na questão de Taiwan. Ou seja, nós estamos construindo perigosamente uma alteração da ordem mundial unipolar que o Brasil deve trabalhar para acabar, por meios pacíficos e multilaterais, mas estamos na iminência. Aí tem Caxemira, é uma região disputada pelo Paquistão e pela Índia, os dois armados com artefato nuclear. Se a gente não tiver uma boa solução para esse problema da Ucrânia agora, que passa pela condenação da coisa e pela mediação dos conflitos, a humanidade pode estar indo para uma aventura mortal. E o Lula trata com essa leviandade aí.